Miguel Fernandes mandou aqui, ó. Salve, salve, viajantes. Doutor, tenho uma dúvida besta. Adoro trocadilhos. O que acontece no cérebro quando executamos? Por que alguns riem e outros sentem raiva? Trocadilhos me fizeram me sentir melhor em períodos depressivos. Salve pros Castos Brothers, que inclusive foi lá que conheci a Yas maravilhosa. Beijo, Na Miguel. próxima, manda um trocadilho. O trocadilho é interessante. Ele amplia o nosso campo de interpretação. Então você está pensando numa coisa, mas na verdade é outra. Né? Você induz o pensamento numa direção e no final das contas ele vai para outra. Ele é a síntese, talvez o sumo mais concentrado do que é uma piada. No fundo, é uma piada, o show inteiro de stand-up é você ir levando a pessoa para uma direção e fazer esses desvios. O trocadilho ele faz isso de uma maneira muito concentrada. E essa reinterpretação, quando a gente precisa reinterpretar um negócio, falar isso estava errado, mas é um erro divertido, é um erro benigno, é um erro não ameaçador, normalmente isso se traduz em riso. Aliás, o riso provavelmente existe para isso, para a gente sinalizar que estava errado, mas estava tudo bem. Uhum. Então o trocadilho ele brinca com essa função do nosso cérebro. E o trocadilho é um bom exercício criativo, né? Para nossa cabeça. Sensacional. Ele é um exercício de criatividade e o inverso também, né? O humor aumenta a nossa criatividade. É verdade. Então, assim, a gente vai ficar com raiva. Duas coisas, né? Ou porque a pessoa é mal-humorada ou porque você está exagerando. Vamos ver o que é, né? Qual que é o caso, né? E por conta do uso excessivo de tecnologia, a gente tende a ter mais doenças neurológicas? Então, existem estudos que mostram associação entre, por exemplo, depressão e o uso das redes sociais. Associação, ou seja, quem tem mais depressão usa mais rede social. Mas o que veio primeiro? É difícil você fazer um estudo de causalidade. Vou pegar 1.000 pessoas, 500 vão ficar na rede social, 500 não, vão ver quem vai ter mais depressão ao longo do tempo. Uhum. Normalmente você vê esses estudos de associação, você percebe que quem tem mais depressão usa mais tempo a rede social, numa curva de dose e resposta, inclusive. Quem usa mais tem mais risco de ter depressão, só que pode ser o contrário. A pessoa mais deprimida, ela tem mais dificuldade de fazer outras coisas, de ampliar o seu campo vivencial e é mais fácil ficar lá zumbizando na rede social, entendeu? E doenças que afetam, assim, a nossa memória, de fato? Então, memória do tipo, se a gente pensar no envelhecimento cognitivo, no Alzheimer, acho que não, eu não conheço nenhum estudo nesse sentido. Que a gente ainda vai descobrir, né? Com o tempo, ainda que uma das doenças mais associadas à perda de memória seja a depressão. A depressão, ela dificulta a nossa concentração. Normalmente, uma das queixas de quem tem depressão é, putz, eu tô esquecido, eu tô distraído, parece que eu não consigo ler, chega no final da página, não lembro o que estava no começo, chego na próxima cena do filme, não lembro da cena anterior, minha memória tá ruim. Quando você vai testar, a memória em si não tá ruim, mas a concentração tá ruim. A depressão dificulta porque você fica sem energia, né? E foco, a gente sabe o quanto gasta de energia, né? Uhum. Sim. Boa. Aí a Ania mandou uma mensagem aqui. Salve Vênus, salve Ania. Doutor, gostaria de saber sobre quem vive na extrema energia e alegria absoluta, levando a vida de forma extremamente baseada no humor. É um sinal ruim? Pode ser considerado também um transtorno psicológico? Quando ela coloca o extremo na palavra, ela já tá dando uma piscadinha assim, falando, ó, doutor, tá ruim o negócio aqui, né? Assim, porque o problema não é ser extremo ou não ser extremo. Para mim, o problema é você ter liberdade de fazer o contrário. Às vezes tem uma crítica que é superficialmente feita à psiquiatria, à psicologia, assim, os profissionais querem enquadrar todo mundo no mesmo padrão, quer deixar do jeito que, né, um jeito, todo mundo do mesmo jeito. Não. Má psiquiatria e má psicologia. O trabalho da psicologia e da psiquiatria, o trabalho bom da saúde mental, é deixar as pessoas livres. Se eu quero chorar, eu choro. Se eu quero sorrir, eu rio. Se eu quero brigar, eu brigo. Mas eu não fico impedido de sorrir porque a tristeza me arrasta. Eu não fico impedido de ficar em paz porque a irritação manda em mim. Tem hora que é bom brigar. Tem hora que você quer mais brigar porque você precisa falar mais firme ali. Mas é porque eu quero, não porque eu estou irritado e perco o controle da briga. Nesse sentido, a alegria também pode ser um problema. Porque a pessoa pode perder o controle e ela fica tão entusiasmada que ela faz coisas que não faria, ela faz gastos que não faria, ela se envolve com pessoas que não se envolveria, porque ela não consegue desacelerar. E isso pode levar a prejuízos.
Você precisa, tem hora que você precisa chorar, tem hora que você precisa se lamentar, tem hora que você precisa ficar mais introspectivo. E a alegria é o oposto disso, em todos os sentidos, né? Então, a pessoa estar sempre bem-humorada não é talvez o problema. O problema é a pessoa ser incapaz de modular o seu humor. Essa rigidez, essa perda de liberdade é problemática. Perfeito.